Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar, sem olhar do lado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí na exclusão e ainda sorri. Tenho me perguntado, pra ser feliz, o que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa o verdadeiro sorriso brotar do coração? Talvez a chave seja a simplicidade, talvez prestar mais atenção na realidade, porque não ver como lição o exemplo de superação de tantas pessoas. O tudo às vezes se confunde com o nada, o sobe e desce da misteriosa escada, e não tem como calcular, não é possível planejar, não é estratégico para ser feliz. O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Para ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa um verdadeiro sorriso brotar do coração? Boa noite a todos e a todas. Hoje recebemos com carinho a meiga, a doce, querida psicóloga Laís Benar. Boa noite, Laís. Boa noite, pessoal. Que bom tê-la conosco aqui. Fala um pouquinho, quem é você para nós? Bom, meu nome é Laís, tenho 25 anos, sou formada em psicologia já há 2 anos, pós-graduada em análise de comportamento aplicada ao ABA, e já estou atuando na clínica já há 1 ano. Trabalho com crianças e adolescentes, trabalho na ecoterapia também, onde a gente trabalha com criança, adulto, com todo tipo de idade. Legal, Laís. Laís, enquanto o pessoal está chegando na sala, eu vou cantar uma música que eu gosto muito. Tá chegando aí, você tá vendo aí, ó. A Lu Paixão, a Nair Bento, a Dalva, José Antônio, a Vani Gargan, a Senira Videira, a Isabel Calegon. Olha só quem tá aí, ó. Rosânia Santos. Ela colocou assim, ó, profissional excelente. Adoro o que ela faz. Essa não erra. A mamãe e o papai, né? É uma alegria muito grande ter você conosco hoje. Obrigada pelo convite. Você sabe o amor que nós temos por você, pela sua família. Moramos vizinhos muitos anos. Você cresceu ali com a Maria Clara nos seus braços, né? Sim. Foi assim. Filhinha do coração.
Foi realmente um grande presente de Deus mesmo, morar vizinha de vocês, conhecer vocês, né? Para E, nós também. e foi muito Quanta bom, paz vocês nos traziam. foi muito bom mesmo. Vou cantar uma música que eu gosto muito, enquanto o pessoal está chegando na sala aí. Tá bom. Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem sempre a alegria. Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Ei, Laís! Música linda, né? Eu gosto muito dela. O ano de 2019 foi um ano muito intenso de evangelização. Eu acredito que em todos os retiros que nós pregamos, a equipe de música cantou esta canção. Muito linda mesmo, né? Vamos passar rapidinho as pessoas que estão aqui na sala para nós começar a nossa entrevista. Dalva Guilherme de Irapuru, amiga querida. José Antônio de Dracena, Nair Bento, lá de Irapuru. A Maria dos Anjos Pinho, lá de Primavera, São Paulo. Lu Paixão, Vani Gargan, Senira Videira, Sandra Lia Dracena, Elzira Banhara, minha amiga querida Eliane Costa, beijo para você no coração, para toda a sua família linda. Também a Elza Bortolotti, minha amiga querida
Cissa do Gait, um presente de Deus a Eliane e a Cissa como amigos neste ano de 2020. São pessoas maravilhosas, Laís. Elza, também nós agradecemos a presença na sala da Cleusa Neri, Zenilda Vena, Cristina Claudete, Paula Belotto. Muito bem, Laís. Vamos para o nosso bate-papo. Se alguém de casa também quiser colocar alguma pergunta nos comentários, se nós pudermos passar aqui, nós colocamos a pergunta. Nós estamos vivendo agora, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, problemas muito intensos por causa da pandemia. A questão do suicídio aumentou muito, o abuso a crianças, porque a escola denunciava muito também, né? Agora as crianças ficaram dentro de casa, aumentou o abuso por padrastos, por pais, por amigos, enfim. Aumentou o consumo do uso do álcool também, e segundo a Organização Mundial de Saúde, também o uso das drogas dobrou. Então nós temos aí também pessoas com depressão, um grande número de pessoas com depressão. E é o primeiro assunto da nossa entrevista, depressão. O que é depressão, Laís? Uma pessoa está nos acompanhando em casa agora. Como que ela pode dizer assim, os sintomas de depressão e como tratar isso daí? O que você recomenda para quem está com esses sintomas? Primeiro assunto nosso, então, depressão. Vamos lá. Bom, para a pessoa chegar a ter a depressão, primeiro ela precisa passar pelo processo de ansiedade, né? Ela começa a ter, assim, algum fator desencadeador, seja uma perca de algum ente querido, ou até mesmo nesse caso que a gente vai trazer hoje bastante o isolamento, que é ficar longe dos familiares, ficar longe dos pais, dos avós, dos amigos, né? E a pessoa começa a ficar vulnerável. Então, ela começa a ter crises de ansiedade, que começa a suar as mãos, os pés, dá tremor, quer ficar sozinho, começa a querer ficar, assim, sem rumo. A pessoa não encontra felicidade em nada, sempre está insatisfeito, pensamento acelerado, não consegue fazer nada direito, começa, para, e aí a pessoa geralmente é difícil de encontrar a solução sozinho, né? Aí acho que vai passar e vai deixando para depois, não procura uma ajuda profissional, seja do psicólogo ou até mesmo do psiquiatra, e aí é onde chegamos à depressão, que é simplesmente assim, o maior dos sintomas é chorar e não saber o motivo daquele choro, né? E se sentir sempre triste. Então, aí alguém que está em volta percebe, alerta essa pessoa, porque ela mesma muitas vezes não consegue entender o momento que ela está passando. Então, ela precisa de alguém para alertar ela. E com isso, as pessoas hoje querem tratamento rápido, né? Por isso que procuram o psiquiatra primeiro, porque toma medicação e tem um resultado mais rápido, né? Do que a terapia. A terapia, ela é um tratamento a longo prazo, né? E eu sempre costumo dizer para os meus pacientes que é 50% ele e 50% eu. Porque ele precisa querer mais do que eu. Eu tô ali para ajudá-lo, mas se ele não quiser, aí fica difícil o tratamento, né? Até mesmo, assim, começa a iniciar os medicamentos, aí procura terapia. A primeira melhora que o paciente sente, geralmente eles saem da terapia, porque pensa que, não, já tô bem, consigo me virar sozinho, e aí às vezes acaba acontecendo a recaída, ou às vezes até a síndrome do pânico e tudo mais. Laís, desculpa te interromper, mas a Lu Paixão, ela disse que sente tudo isso, né? Que a dela se tornou crônica
E ela pergunta, né? A microfisioterapia ajuda? Sim, muito, 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 muito. É um tratamento muito bacana, novo, né? Aqui na minha cidade, que eu sou de Dracena, acabei esquecendo de falar, esse tratamento é novo e a gente está tendo muito resultado, ajuda, é um complemento da terapia, dos medicamentos, é um complemento, tá? É muito bom mesmo. Super recomendo. A depressão, a pessoa, tanto a depressão quanto a ansiedade, as pessoas precisam aprender a lidar e identificar o fator desencadeador e lidar com ele. Não simplesmente, tive uma crise de ansiedade, vou lá tomar um medicamento para mim dormir. Não, a gente precisa enfrentar o problema, saber o porquê que a gente está tendo aquelas sensações naquele horário, naquele dia, o que aconteceu antes. Mas aí as pessoas me trazem no consultório, mas sozinha é mais difícil, eu não consigo. A gente consegue. As respostas estão sempre dentro da gente. O que eu sempre peço para os meus pacientes dentro do consultório? Tá com crise de ansiedade? Tá com crise de pânico? Respira. Vamos respirar. E olhar, naquele ambiente que a gente está, olhar e dar nomes a tudo aquilo que a gente está vendo. Se você está na sala, começa a nomear. Eu estou vendo uma geladeira, um fogão. Para quê? Para sair daquela angústia, sair daquele momento. Então, respira e começa a observar o que está em volta, para tirar o foco daquele medo, daquela angústia que está sentindo naquele momento, né? E falar sobre o problema, né? Falar sobre o fator desencadeador, falar sobre as percas que aconteceram, atualmente a vulnerabilidade que a pandemia trouxe, o convívio entre as famílias, né? A vida corriqueira de trabalho, chegar em casa e aquela rotina de cansaço, e agora as pessoas mais próximas, o convívio já não é fácil, né? Então, agora na pandemia, onde o convívio ficou ainda mais limitado, acaba acontecendo as brigas pela falta de espaço que as pessoas têm dentro de casa, né? E cansado daquela rotina de pandemia, de não poder sair, de não poder mais ter aqueles mesmos hábitos que tinha antes, né? Então, assim, a depressão, ela não escolhe idade, ela não escolhe cor, ela não escolhe tamanho, ela não escolhe financeiro, a pessoa simplesmente desenvolve, né? E precisa ser tratada, porque quando não tratada, a pessoa tem inúmeros, assim, mais problemas ainda. Pode chegar até o suicídio, né? Que é onde também aumentou bastante nessa pandemia o número de suicídio, né? Principalmente dos jovens, né? Por estarem em casa, por não estarem sabendo lidar com esse momento e muitas vezes chegarem nos pais e comentar sobre o que está passando e os pais não acreditarem. Nossa, mas você tem tudo. Mas o que esse adolescente quer? Será que esse tudo que os pais se referem é telas, é jogos? É o quê? O que é esse tudo que os pais se referem, né? E não conseguem olhar para aquele jovem de uma forma que ele também é um ser humano, ele também está aprendendo a lidar com as emoções. E como os pais trabalham, a maioria hoje fora, tá cada vez mais difícil desses jovens aprenderem a lidar com essas emoções sozinhos, né? Então, por isso que também a maior parte de índice, né, de ansiedade estão iniciando nos jovens. Muito bem, Laís. Vamos ver se eu consigo fazer um resumão aí do que você me orientou, nos orientou. A ansiedade, que é esse estresse, esse cansaço mental, esse desequilíbrio emocional, leva para uma depressão.
Sim. Que é aquela angústia profunda, que é aquela mão suada, que é aquela não dormir bem, não querer tomar banho, não querer dormir, não querer acordar, não querer fazer mais nada, e depois entra para o outro estágio, que é a síndrome do pânico, que Isso. passa a ter medo de tudo, de todos, quer sumir, quer ir embora e quer tirar a própria vida, quer ficar livre da dor. Se eu compreendi bem, é isso, É né? isso. Muito bem. Então, a questão dos jovens que estão dentro de casa, Laís, as universidades pararam, né? E eu sei de muitos jovens que estão com terapia por causa disso, porque tinha tantos sonhos. A universidade parou, parou tudo, e eles perderam todo o sonho que tinham. Muitos entraram em depressão, muitos foram além, infelizmente, tiraram a própria vida. Chegou para mim muitos casos assim, infelizmente, de pessoas, pais de famílias também, deixou crianças, deixou esposa, porque não suportou aquela dor profunda, daquela depressão que se arrastava há muito tempo. É Sim. claro que uma depressão, ela vem acompanhada de coisas, né, Laís? Uma depressão não chega do nada, né? Não, não. Você já falou aí, são perdas, são problemas mal resolvidos, são dívidas, são coisas que não são faladas. Então, pelo que eu entendi, se eu entendi bem, para sair da ansiedade, para superar a ansiedade, superar a depressão, a síndrome de pânico, esse medo, essa fobia, tudo isso, você tem que pôr para fora. Você tem que falar. Falando, você já deu o primeiro passo para se recuperar. É isso? Sim, é isso. Exatamente isso. Porque quando a gente não fala, o nosso corpo começa a responder, né? Aí vem as dores. Vem as dores nas costas, as dores de cabeça que nunca passa, mesmo com medicação. Vem as gripes, as dores de gargantas. E aí acaba sendo a somatização, né? Então, quando a gente fala, quando a gente coloca para fora o que a gente está passando, mesmo que, Laís, mas eu não sei o que está passando comigo, eu não sei de onde surgiu, então espera aí, vamos lá. Volta lá atrás, me conta um pouquinho da sua história, né? Pode ser até algo que desencadeou na gestação, que a pessoa esteja refletindo agora, na fase jovem ou até mesmo na fase adulta, brigas de pais, né? Em casa, separação dos pais. Então, assim, a minha função dentro do consultório é ajudar a pessoa a encontrar esse fator desencadeador quando não se sabe aonde surgiu, né? Em qual período aí que essa pessoa sofreu esse trauma, que não soube lidar, e está se refletindo agora, né? Uma possível ansiedade, depressão e até mesmo síndrome do pânico. O pessoal costuma dizer que a depressão é o excesso de passado e a ansiedade é o excesso de Do futuro. É isso mesmo. futuro. Sim, Quer sim, dizer que com certeza. a depressão é pessoas que não resolveram coisas do passado e que ainda estão dentro dela agora. E fica revirando aquilo, rememorando aquilo. E esse revisitar no passado faz com que ela continue sofrendo angústia, essa tristeza na alma, essa vontade de não querer viver mais. Quer dizer, tem que se desapegar do que aconteceu lá no passado, deixar o passado no passado. É isso? Não é nem desapegar, Zé. Eu sempre digo, trago, né, nas minhas sessões, o perdão. Né? Ele é a chave de tudo. A gente não precisa esquecer o que aconteceu lá no passado, porque não tem como a gente passar uma borracha no que aconteceu. Faz parte da nossa história, né? Nossa vida é um livro onde nós escrevemos tudo o que se passa, né? E a caneta, a gente não tem como passar borracha. Então a gente precisa olhar para aquilo que aconteceu e perdoar. E perdoar não é esquecer, né? É a gente olhar para aquela situação, para aquele fato que ocorreu, que de alguma forma te causou uma mágoa muito grande, e não sentir mais aquela mágoa, não sentir aquela repulsa daquele momento. Mas sim, é lembrar, não é esquecer, não é deixar para lá, não.
é você saber que aquilo fez parte da sua história, mas você ter um outro olhar em cima daquilo. Você tocou num ponto que eu acho muito interessante. A questão do perdão tem muito a ver com problemas de doenças emocionais, né? Sim. Eu fiz uma pesquisa uma vez que 99% das doenças são psicossomáticas, né? Ou seja, falta de perdão, entregar realmente tudo aquilo e tocar a vida para frente, recomeçar a vida. E aí que eu entro para falar sobre a fé, né, Laís? A importância de Deus nessa circunstância, porque tem casos que sozinho, mesmo com a ajuda do psicólogo, a pessoa tem que ter uma fé em Deus. Por quê? Porque tem casos que a pessoa não dá conta de perdoar. Uma Sim. pessoa que teve um filho assassinado, uma filha estuprada, uma pessoa que passou por um estupro, uma pessoa que viveu uma situação de perdas de acidentes. São coisas que aconteceram assim que marcaram fortemente a vida desta pessoa. Muitos casos, sozinho, ela não tem condições, ela não consegue. Por isso que entra um profissional como você para ajudá-lo. E também eu queria te questionar agora: é importante esta fé em Deus que nos leva a um perdão com mais facilidade? É como se Jesus pegasse na nossa mão e levasse até a pessoa e nós falássemos assim: olha, não quero mais sentir essa tristeza e essa mágoa. Eu não a perdoo porque ela merece. Minha vontade era bater nela, mas eu a perdoo porque eu mereço ficar livre dela. E eu entrego essa pessoa na mão de Jesus e eu libero o perdão, eu libero ela e eu vou tocar minha vida agora sem esse ressentimento. Quer dizer, fica a marca, mas não sangra mais. Eu só vejo a cicatriz, mas não sofro mais por ela. É isso, Laís? É isso, é exatamente isso. Tem um filme que eu sempre costumo indicar muito e sempre que eu posso eu assisto e nunca vou me cansar de assistir. Chama A Cabana. Já assisti 3 vezes esse filme, é lindo, É lindo. lindo, é lindo, ele é sensacional, ele traz pra gente a visão do perdão de uma forma tão clara e tão leve que depois daquele filme eu digo que eu nunca mais fui a mesma. Eu também recomendo. Ele é um filme muito bonito mesmo. No começo eu fiquei assim meio, eu falei, será que estão misturando um pouco as coisas? Depois eu fui compreendendo os detalhes. Aí eu assisti 3 vezes para conseguir compreender como que eles foram detalhistas, né? Em Sim. colocar algumas figuras lá, algumas personagens para falar de Deus e mostrar quem Deus é e a importância do perdão. Eles foram fantásticos e realmente depois que você assiste esse filme, você não consegue ficar mais sem perdoar, né? Sem perdoar, exatamente. Eu costumo falar dentro do consultório que a maior chave, né, é você descobrir o fator desencadeador e procurar o caminho de perdoar, né? Porque o perdão não é para o outro, exatamente como você disse. O perdão é para nós mesmos, né? É para a gente ficar bem com nós mesmos, né? E sem ele, a vida fica muito mais difícil. Tem uma pessoa aqui fazendo uma pergunta, se o déficit de atenção pode se transformar em depressão. Olha, nunca vi nada parecido, mas o que eu posso te dizer é que talvez se essa pessoa não aceitar que ela tem o déficit de atenção, ela mesmo pode começar a se autodiscriminar, né? E começar a se afastar das pessoas por não se aceitar com o déficit de atenção, não entender qual é esse problema, não procurar ajuda, né, necessária, porque o déficit de atenção, ele precisa de uma ajuda, muitas vezes precisa até de medicamento, né, a maioria deles precisa de medicamento, e também de um tratamento psicoterápico, e no caso, se essa pessoa que tem o déficit de atenção não aceita o problema,
ela começa a se afastar, porque ela começa a se autodiscriminar, né? Se autorrotular. E aí ela se afasta. Então, pode ser que sim, mas nunca vi algo parecido, não. Mas pode acontecer, tá? Pelo simples fato dela mesmo não se aceitar e se afastar de tudo e de todos. E começar a se questionar, por que eu e não o outro, né? Laís, tem um ditado popular que diz assim: a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Esses meios eletrônicos, crianças o dia inteiro aí, madrugadas na tecnologia. O que isso daí pode trazer de consequências para uma criança, para um adolescente que passa manhã, tarde, noite, madrugadas em jogos eletrônicos? A diferença do remédio e o veneno é a dose. Fala para nós. Bom, vamos lá. Tem um textinho que chama Filhos do Quarto, né? Onde fala um pouquinho que os pais esqueceram os filhos nos quartos, né? E eles acabam morando lá por ser mais prático para eles, por ser mais cômodo, né? Os eletrônicos hoje traz uma ansiedade sem igual. Vamos pensar assim, sempre costumo dar esse exemplo. Eu tenho 25 anos. Na época que eu tinha lá meus 12, 13 anos, eu não tinha computador. E nem Netflix, nem YouTube, nem nada parecido. E aí, quando eu queria assistir um desenho, ele passava em determinado dia, determinado horário. Se eu acordasse nas férias, por exemplo, um pouquinho mais tarde, eu ia perder esse desenho. E aí eu teria que esperar ao outro dia, naquele determinado horário, para assistir aquele desenho. Hoje, as crianças não precisam mais desse momento de espera, né? Nas férias ou em qualquer horário, passou um desenho de manhã que eles estão estudando, à tarde, hora que chega, entra no Netflix, eles assistem todas as séries. Entra no YouTube, assistem todas as séries. Então não tem mais esse momento de espera, né? O que também causa ansiedade, onde os jovens e as crianças, e também agora os adultos que já estão habituados a essa agilidade que a internet nos traz, essa rapidez que a internet nos traz, a gente não consegue enfrentar uma fila de banco, a gente não consegue esperar o outro, esperar o tempo do outro, precisa ser tudo no nosso tempo, e tudo isso desencadeia a ansiedade, né? Então, a gente vê muita criança aí sendo frustradas nas escolas, principalmente, por ter que esperar o momento dela, e muitas vezes ainda a criança entra em conflito, o jovem entra em conflito, porque em casa eu não preciso esperar e aqui eu preciso, né? Então, o adulto também, quando se trata de funcionário novo, por exemplo, o funcionário está aprendendo e dentro da empresa as pessoas não têm a paciência de esperar aquela pessoa trabalhar com um pouco mais de agilidade, porque ela ainda está aprendendo, né? E muitas vezes acaba sendo rude e tudo mais. Então, as telas, eu recomendo muito 1 hora por dia. A criança e o adolescente pode determinar qual horário ela quiser, mas desde que seja 1 hora por dia. A criança e o adolescente, nós mesmos, os adultos, precisamos de rotina, né? Se a gente não tem uma rotina, nossa vida fica como? Uma bagunça, né? A gente não faz nada direito, não sabe administrar horário, e se não aprende isso desde a primeira infância, enquanto adulto, não vai saber lidar também, né? Então, as telas estão sendo o maior prejudicial, estão trazendo quem está longe, né? É aquele ditado, aproximando quem está longe e afastando quem está perto, né? É onde aí entra aquele textinho, os filhos do quarto. Nós estamos percebendo que muitos estão nos quartos fechados, né? E
às vezes com problemas sérios, se automutilando, conversando com pessoas indevidas, e os pais muitas vezes não percebem, né? O cheiro do álcool, o cheiro das drogas, fica no cabelo 24 horas. Às vezes a criança está fazendo uso, o pai fica sabendo depois de muito tempo, porque não dá um beijo, não dá um abraço, não vai no computador ver o que o filho está fazendo, procurar saber como ele está para conversar. E quando vai ver, já está perdendo o filho aí para os vícios e para as coisas erradas, né? Sim. O amor, o beijo, o carinho, o elogio, a atenção do pai é o grande remédio nesses tempos, né, de isolamento, né, Laís? Com certeza, isso faz total diferença. Eu sempre digo que educação não tira férias e nem folga, né? Educação é todos os dias, e educação inclui atenção, carinho, estar presente, né? Não ser presente, estar presente todos os dias mesmo, porque a partir do momento que o casal tem um filho, não é só para um, é para os dois, né? E os dois têm que se fazer presente, tem que estar lá, tem que perguntar, tem que saber com quem que está conversando, tem que saber com quem anda, né? O que está fazendo? Ah, mas e a privacidade? Onde fica? Já ouvi isso. E a privacidade? Tá. Mas qual é a base? O que você deu de estrutura para o seu adolescente, para sua criança entender o que é privacidade? Né? Por que fechar a porta quando se está num computador, num celular? Qual a necessidade de se fechar uma porta? Por que precisa ter tanta privacidade desse jeito? O que está fazendo? Né? Então, a gente tem que estar em cima sempre. Até tem um programa de televisão recente que está mostrando isso, está reprisando, na verdade, trazendo aquele fato da baleia, lembra? Que tem um grupo no celular onde essa pessoa começa a dar comandos para esse pessoal que está no grupo. Ah, hoje você tem que assistir um filme de terror tal hora e tem que tirar uma foto e me mandar. Ah, você tem que se cortar hoje. Ah, você precisa subir num prédio de tal andar e ficar na ponta do prédio para ele parar. Então, assim, está retratando muito bem os pais dentro de casa, a mãe tentando dar um jeito naquela situação e o pai, né, tentando amenizar. Ah, deixa, é a idade. Não, isso não é idade. Tá? Isso é falta de atenção mesmo dos pais dentro de casa. E aí é onde acaba a criança e o adolescente se envolvendo aí com pessoas em sites. Tem jogos hoje, esses jogos online, que tá aí de todas as cidades, o Brasil inteiro, tendo contato. E eu sempre digo que pela internet cada um é aquilo que quer ser, né? Nem sempre a pessoa é aquilo que realmente é. Ela pode falar que ela colocar qualquer foto e dizer que ela é aquela pessoa que ela está mostrando, mas na verdade é uma pessoa bem mais velha, que está com segundas intenções, né? Isso acontece muito, 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 muito. Laís, você acredita que essa questão da automutilação, né? Eu lembro que em um retiro, um grande retiro que nós fizemos no ano passado, eu atendi 36 jovens se automutilando, que mostravam assim, os pais não sabiam, usavam blusa, boné, a maioria os pais não sabiam. Isso, é uma característica deles. Isso aí é uma fuga? Isso é uma fuga? Estão tentando esconder. Uma conversa, mas por que você se corta? Ela se cortava na coxa, tudo marcado, riscado de gilete. Ela falou assim para mim, ó, quando eu faço isso, ameniza a minha dor. Isso, é uma maneira de eu sentir menos dor. Aí aquela dor do meu coração eu tiro aqui no corte. Eu falei, mas pensa bem, querida, não é 2 cortes. Você está com uma dor no coração, agora você está com uma dor na perna. Ela falou, se for pensar assim, mas me ajuda. Eu falei, e se eu te apresentar aquele que se cortou mais de 5.000 vezes numa cruz para morrer no seu lugar? Você não precisa se automutilar.
você é amada, você é querida, você tem valor. Falei bastante coisa para ela, mas é por causa disso mesmo, Laís? É essa fuga, a fuga? Sim, é uma externalização de dor, né? Ela precisa tirar daqui para sentir em outro lugar. É como se ela precisasse tirar o foco daquela dor, né? Então, se ela tá ali num momento de angústia, é que nem eu trouxe um pouquinho mais atrás da nossa entrevista, os adolescentes, eles não estão sabendo lidar com as suas emoções. Então, eles estão lidando da forma que eles bem sabem, da forma que tá sendo cabível a eles, né? Então, aí é onde tá acontecendo as automutilações, né? Que é externalização de dor. É exatamente isso. Ela tira o foco da dor do coração para a pele. Laís, mas vamos pensar assim, né? Vamos pensar assim, o que eu falei para uma moça outro dia. Se eu estou me automutilando e está melhorando, e eu me cortei bem profundo e melhorou, quando uma dor for muito grande, assim, que eu não aguentar mais, qual que é o próximo passo? Suicídio. A suicídio. É o que eu falei para ela. Se você está se amenizando, se cortando, vai chegar uma hora que a automutilação já não está tirando a dor mais. Você vai fugir da dor se suicidando. Por isso que muitas pessoas morrem. Não é porque quer morrer. Ninguém quer morrer. A pessoa quer fugir de uma dor. Quer Isso. fugir de um sofrimento. Algo que ela não está dando conta. Aí ela pensa assim, olha, se eu morrer, eu fico livre disso. É uma forma de externar, né, de mostrar o que ela está sentindo, não é isso? Exatamente. Exatamente. E Mas tem muita gente que pergunta assim, mas nossa, o fulano se suicidou, tinha tudo, tinha uma família tão feliz, né? Mas aí vem aquilo que eu também falei, o ato de falar, né? O que está acontecendo, de tentar encontrar uma ajuda tanto profissional, até mesmo das pessoas que estão em casa, para saber o fator desencadeador dessa grande dor. O que está causando essa grande dor? E a gente trabalhar as nossas emoções, trabalhar os nossos pensamentos em cima dessa dor, trabalhar o perdão, então, entender o porquê a gente precisa perdoar. Oi? na verdade, Laís, o trabalho da psicóloga é focar e descobrir aonde foi que tudo aconteceu. Por que você tem depressão? Até que fizeram uma pergunta aí, qual que é a diferença de depressão e síndrome de pânico? Depressão é aquilo que você falou, a tristeza na alma. E a síndrome de pânico é o próximo passo, né? Da depressão, é isso? Isso. É o É o medo, próximo né? O medo. medo excessivo de tudo. A depressão é mais tristeza, né? Mais assim, o choro. A síndrome do pânico já é mais o apavoramento, o desespero, não conseguir ficar no meio das pessoas, e algumas pessoas até chegam a desmaiar. Tá certo. Vamos mudar o foco um pouquinho agora. Vamos falar um pouquinho sobre alegria e tristeza. Eu sempre costumo dizer, Laís, que as pessoas felizes são pessoas saudáveis. Mesmo que tenha algum problema, ela consegue superar o problema naquela dor, mas com leveza. A alegria faz bem para a alma. A tristeza matou a muitas pessoas. É verdade isso, Laís? A tristeza não é um bom negócio? Pode repetir? Cortou aqui um pouquinho, eu não consegui te ouvir. Eu falei sobre a alegria e a tristeza. A tristeza pode levar uma pessoa à morte. Sim. A alegria é a satisfação da alma de você estar bem com você, com Deus, com todos, com o mundo, com tudo. Aquela pessoa que tem Deus, ela é feliz. Aquela pessoa que está feliz, ela supera a tristeza. A tristeza é um mau negócio na nossa vida. Sim. Sem dúvida, né? Quem escolhe ser triste hoje? Eu não. Eu quero dizer assim também.
Aquela pessoa que só reclama, Laís. Ah, porque não tá bom. Ah, às Uhum. vezes reclama com dinheiro no bolso. Ah, porque choveu demais. Ah, porque não chove. Ah, porque para mim dá tudo errado. Ah, porque eu tenho uma dor aqui. Ah, é porque essa maneira de colocar as coisas soma para a tristeza, para a doença. Sim ou não? Sim, sim, até porque quando a gente começa a ver muito defeito nas outras coisas, o defeito está na gente mesmo. Quando Então, nós começamos a colocar o erro no outro, né? Por exemplo, tá precisando de chuva. Ah, porque choveu demais. Ah, porque choveu de menos. O erro tá na onde? Ai, nossa, não achei tão lindo. Ai, nossa, que feio. Ai, por que você gosta disso? Então, o erro não tá naquilo, tá na gente mesmo, que tá com o olhar ali todo prejudicado, a alma toda adoecida. Então, a gente só consegue ver coisa ruim, né? o seu rosto mostra o que tem no seu coração, né? Sim. Sucesso não traz felicidade. Felicidade traz o sucesso. É isso, Laís? Sim, se a gente tá feliz, a gente consegue correr atrás do sucesso. Já vi muitas pessoas muito bem sucedidas, né? Com muito dinheiro, infelizes. E pessoas muito pobrezinhas, muito felizes. O dinheiro não vai trazer para você a alegria e a felicidade na vida, mas você está bem com você mesmo, você está bem com os outros, você está com Deus na sua vida. É isso, Laís? Sim. Eu costumo dizer que quando a gente tá bem conosco mesmo, a gente pode estar sozinho. A gente vai estar feliz. A gente pode estar aí com uma família pequena, uma casinha sem cobertura, do jeito que gostaríamos que tivesse, né? Mas se a gente está bem conosco mesmo, a gente está feliz e busca o sucesso. Laís, vamos falar um pouquinho sobre o isolamento. Conversei outro dia com uma mulher, nós temos uma sala de atendimento com uma psicóloga também, muito amiga, querida, e alguns intercessores. Desde março, estamos atendendo uma vez por semana. Atendemos quase 200 pessoas aí gratuitamente, levando orientação, oração. E ela me falou uma coisa que eu fiquei preocupado, Laís. Eu não sei se você tem atendido também, ou visto algum caso assim. A filha proibiu a mãe de ver os netos, a avó de ver os netos, proibiu a mãe dela de ver os filhos, proibiu os filhos de ver a avó. A avó está em depressão num quarto, sozinha, fechada, mora sozinha e foi proibido de ver. Só vê pela internet, pelo computador. Mas ela está numa saudade imensa, mas numa tristeza. Eu estava pensando aqui com o meu coração, na meu humilde conceito aqui, né? Claro, nós temos que ter cuidado, temos que usar máscara, temos que ter isolamento, temos que resguardar as pessoas que a gente ama. Mas aonde que vai o limite do amor? Porque nós não sabemos se amanhã nós estamos vivos. Eu acredito que uma pessoa bem, não tem sintomas de Covid, uma pessoa que está com máscara, que está bem, por que não ir lá deixar a criança ver a avó? Por que não deixar a filha não ler? Eu não consegui entender uma pessoa em depressão, sofrendo num quarto, tomando remédios fortíssimos, com saudade da família e a família não ir visitar e não deixar ninguém ver. Me explica isso daí, porque eu não sei se eu estou em outro planeta ou se só estou entendendo tudo errado. Então, é aquela questão, né, de procurar primeiro o fator desencadeador. A quem que essa pessoa está querendo proteger? Ela mesma ou essa mãe? Né? Então a gente procura entender isso e perguntar para ela o que seria melhor: se reunir em vida ou não poder se reunir nem no velório, né? Porque a depressão ela pode causar aí até a tristeza, né? A morte. E se tiver que pegar o Covid, muitas vezes que eu já vi casa aqui na minha cidade pegando dentro da própria casa, né? Então, assim, essa pessoa precisa
tentar entender quem que ela está protegendo, ela, os filhos ou a mãe dela, né? Ou a si mesmo, né? Ou a si mesmo. Isso. Essa filha sabe as real condições que essa mãe tá nessa depressão, né? O que é mais importante para ela? Né? É tentar entender o porquê que essa filha está fazendo isso com essa mãe. Uma punição, talvez, ou só por precaução mesmo. Mas seria interessante, não, assim, não vou falar que eu não acho legal, porque talvez é um método que ela encontrou de prevenção, porque essa pandemia trouxe muito pânico, né? E tem muita gente que ainda não está sabendo lidar com isso, e também agora essa questão de segunda onda de pandemia, né? Então, quem que ela não quer perder? Só que quem que ela está perdendo? Né? Porque às vezes ela está ali naquela grande proteção de cuidado com essa mãe, só que ela tá perdendo a mãe dentro do quarto, tá perdendo a mãe aí com uma doença que atualmente tá em todo lar praticamente, que é a depressão, né? Então, assim, não dá para julgar, não dá para saber ao real o que essa filha tá querendo proteger, né? Teria que ser conversado com ela. Até porque as recomendações fique em casa, mas aí você me perguntou, até que ponto, né? Então, aí a gente tem que perguntar para ela, até que ponto essa mãe é importante? Até que ponto esses filhos são importantes? Até que ponto essa pandemia para ela está sendo muito real? Né? A comadre Ivone, aí minha comadre, escreveu assim, ó, misericórdia, se tirar meus netos eu morreria, porque eles são a minha alegria, a alegria da minha vida. Sim. Eu acho que a Cissa do Gart, ela ia dizer a mesma coisa, se tirar os meus netos, aí que vocês vão me matar mesmo, mais do que a Covid, né? Eu acredito que tem que ter um equilíbrio aí, né? Um equilíbrio aí. Nem tudo céu, nem tudo inferno. Vamos lá, vamos equilibrar isso daí, né? Nem se for pelo menos pelo portão, né? Deixa essa vovó ver um pouquinho essas crianças pelo portão de longe, uma janelinha. Talvez essa filha esteja tão preocupada. A gente, né? Eu costumo dizer que toda história existe 3 verdades, né? A sua, do outro e realmente a verdade. Então cada um vai contar essa história de forma diferente. Talvez se a gente conversar com a filha dela, ela vai trazer para a gente uma outra visão do que realmente está acontecendo. E então, assim, é certo, Laís, tirar os netos dessa vovó? Aí você me pegou. Emocionalmente, ela vai ficar mais abalada do que ela já tá, porque como a Ivone trouxe aí, né, crianças são nossas alegrias, né? Todo lar que tem uma criança, ela traz alegria, independente se ela faz bagunça, se ela é muito arteira, ela traz alegria. Mas, como você mesmo disse, o equilíbrio disso é tudo. Então, assim, tentar negociar com essa filha, né? De ver essas crianças pelo portão, por uma janelinha. Mas deixar essa vovó ver, né? Mesmo que de longe, não precisa apertar. Eu sei que vai ser difícil, mas... a gente precisa conversar com essa filha. Porque assim, é claro que eu não estou julgando, né, Laís? Eu estou contando um fato que eu atendi com a psicóloga. Mas eu quero te perguntar, é uma pergunta que eu fiz, não é? Será que esses filhos que não estão olhando, não estão visitando os pais, os avós, os parentes, porque querem protegê-los? Eu acho tão lindo isso. Será que eles não estão indo para o shopping, para o calçadão, não estão indo para o cinema, não estão indo para as lojas, para o supermercado? Eles estão ficando em casa também para proteger os filhos deles? Eu só deixo essa pergunta aí para reflexão. Será que esse medo todo de encontrar esses pais, esses avós, não é exatamente porque não estão respeitando, né, os limites da pandemia, né? Por isso que a gente precisa saber o outro lado da história. Verdade. Laís, nós estamos encaminhando aí para os finalmente. Você trouxe para nós uma dinâmica. Antes de fazer a dinâmica com todos nós, faz as suas considerações gerais aí, fala um pouquinho da Laís, psicóloga, deixa o seu contato,
Você atende todos os dias à noite por live, é isso? Como que é o seu trabalho? Fala um pouquinho de você para nós agora. Então, eu me formei agora na pós-graduação, né, em análise de comportamento aplicada ao ABA, que é para trabalhar com crianças atípicas, né, que é o autismo. O meu público é mais voltado às crianças, né. Atualmente ainda atendo alguns adultos, mas eu atendo também. A minha maior parte, o meu foco é criança, né? E dentro da minha área, que é a cognitiva comportamental, é trabalhar o comportamento das pessoas, onde hoje existe um desequilíbrio muito grande, né? De atos, de comportamento, de impulsos. Eu trabalho de segunda a quarta no consultório, atendo também online. De quinta-feira eu trabalho na ecoterapia, que também é um trabalho muito bacana, com crianças. Fala um pouquinho da ecoterapia. O que é isso? A ecoterapia é um tratamento com crianças típicas e atípicas, né? Em cima do cavalo. Uma psicoterapia breve que a gente acaba levando, né? Os pais levam a criança com um objetivo e a gente trabalha por 30 minutos com a criança em cima desse cavalo, dentro desse objetivo que a mãe precisa, né? Desenvolvimento psicomotor, cognitivo, interação social, habilidades sociais, psicomotor fino, grosso. E a ecoterapia é um trabalho bacana, que está sendo mais reconhecido hoje, apesar do pessoal onde eu trabalho já está aí há 17 e 19 anos já atuando na área. Já sou velhinha lá da casa, comecei antes mesmo de me formar, né? E foi até por lá que eu me encantei pela psicologia. E hoje agora eu tô lá como psicóloga. Laís, me trouxe uma pergunta curiosa aqui. A criança em cima do cavalo, ela recupera tudo isso? Sim, sim. Inseguranças, a gente trabalha os medos, né? Você está lidando com um animal, você ter o poder de dominar aquele animal te traz um empoderamento muito grande, né? Habilidades sociais, interação social, trabalhar com duas crianças no mesmo horário, né? E fazer com que essas crianças se interagem de alguma forma. Bacana. Muito Fala um legal. pouquinho. Seu telefone já está aí passando aí no GC. Fala um pouquinho, você tem e-mail? Tenho sim. laís.bena@hotmail.com. Nossa live está sendo gravada, depois as pessoas podem voltar e pegar aí. Muito Sim. bem, Laís. Você preparou aí para nós um momento aí, não é isso? Sim, Então vamos lá. uma técnica de relaxamento para os ansiosos. Ah, Zancio, então vou ser o primeiro aqui, hein? Muito bem, Laís. Fica à vontade, então, para. Você vai agora pedir para as pessoas em casa que querem diminuir a ansiedade. Uma técnica para diminuir a ansiedade. Vamos lá, então. Isso. Vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo, vocês podem estar sentados em qualquer lugar que vocês se sintam confortáveis, né? E parar um pouquinho o pensamento e começar a refletir em você, né? E respirar profundamente 10 vezes. Bem fundo. Inspira e expira. E eu sempre recomendo que as pessoas que têm as crises de ansiedade, que repitam esse processo por 3 vezes no dia, inclusive no banho, né? A atividade física também é muito interessante, muito interessante mesmo. 30 minutos no dia já é suficiente, né? Essa técnica de relaxamento, você não precisa estar deitado, você não precisa estar sentado, você só precisa estar com você mesmo, né? Você se ouvindo a sua própria respiração.
Em uma crise de ansiedade, quando você consegue respirar melhor, o seu coração se acalma, você se acalma e aí você começa a dar nomes às coisas que estão ao seu redor, para você tirar o foco daquele momento que está te causando angústia. E na hora que você conseguir se acalmar, você tentar entender e saber qual foi o fator desencadeador. Foi algo que aconteceu naquele momento? Foi algo que você ouviu? Foi algo que você viu? O que foi que desencadeou aquela ansiedade naquele momento? Se estava tudo bem com você até agora. Foi um pensamento? Vamos pensar nisso. Quantos por cento você acredita naquilo que você está pensando de ruim? Qual é a probabilidade daquilo que você está pensando de acontecer? Né? E é isso. Fica aí a nossa atividade de todos os dias para quem é ansioso. Puxa pelo nariz, solta pela boca, é isso? Isso. Respira e expira. Respira. É isso? Isso. Ai, que legal. Laís, eu queria agradecer mesmo a sua presença aqui conosco. Minha família ama a sua família, nós amamos vocês de Nós coração. também. Muito. É uma honra podê-la ter aqui conosco e poder tratar de assuntos, né, trazendo informações, dicas, né, para todos em casa, de alguma maneira ajudando também as pessoas de casa, não é isso? Eu acho que deu uma travadinha aí. Agradecer, então, gratidão, Laís, gratidão por você ceder esse tempo seu aí, né? Tanto compromisso que você tem para estar conosco aqui. Travou um pouco aí. Quero agradecer, gratidão, né? Por você ter aceitado ter essa entrevista conosco gratuitamente, generosamente. E que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua delicadeza. Você com certeza é uma psicóloga maravilhosa, tão doce no falar, né? Traz uma paz tão grande. Obrigada, obrigada. De você, o seu trabalho, que tudo dê certo aí nesse ano que vai começar também. Sim. Que você continue essa pessoa maravilhosa que você é, tá bom, Laís? Muito obrigada, obrigada pela oportunidade. Gratidão a vocês aí, a todos. Espero A todos que poder, participaram, que de alguma forma também pude ajudar, pude contribuir no dia de vocês. espero ter outras oportunidades para tratarmos de outros assuntos, né? Com certeza. Tem muito trabalho aí para ser desenvolvido e a gente conta muito com a sua ajuda aí, principalmente na escola que eu trabalho. Agradeço muito o seu carinho, tá bom? Obrigada. Obrigada por ter lembrado. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas em casa, né? Trazendo uma mensagem aí para o coração de cada um. Tá bom, Laís? Tá bom. Muito obrigado. Manda um beijo aí, um abraço apertado para sua mãe, para seu pai, para o Elton. Será entregue, com certeza. Para todo mundo aí, que Deus abençoe muito mesmo. Foi uma honra tê-la conosco, né? E tratar de assuntos tão relevantes, tão importantes aí, ajudando, né? Trazendo uma mensagem de esperança, de coragem, de força, né? Para todos nós. Que tudo isso vai passar, né? Agora nós estamos precisando de toda ajuda, mas tudo isso vai passar. Vai passar. Vai sim, vai sim. Tenhamos fé. Dias melhores virão, né? Com certeza, com certeza. E continue colocando Deus nas suas terapias, continue colocando Jesus nos seus atendimentos, pede a presença de Nossa Senhora, e você vai conseguir sempre ser melhor do que você já é. Obrigada. A presença de Deus, que eu sei que você é bem religiosa e trabalha a fé também, né? Isso é importante, né? Sim, Trabalhar sim. a fé, né? Isso é muito importante. E o perdão. E o perdão, né? Trabalhar o perdão. Primeiro, colocar tudo para fora. Achar alguém de confiança, pode ser uma psicóloga ou um amigo muito querido, desabafar, pôr tudo para fora. É o princípio da cura. Segundo passo é perdoar. As pessoas que perdoam
são pessoas mais saudáveis, menos doentes, mais felizes. E terceiro, alegria no coração. Mesmo em lágrimas, diga, sou guerreiro, sou guerreira. As 3 lições que a Laís deixou para nós hoje. Beijo, Laís. Beijo, Obrigado. Zé. Nada. Tchau. Tchau, querida. Quero fazer um convite especial para vocês ainda. No dia 23 de dezembro, na quarta-feira, nós estaremos juntos numa live especial de fim de ano. Você não pode perder. Convidados especiais, será uma noite especial. É a última live de 2020. E eu vou estar comemorando os meus 30 anos de vida missionária. Não estou fazendo nada mais do que a minha obrigação. Não tem que fazer, não tem mérito nenhum ser missionário. É obrigação de cada um. É só a festa mesmo, é o nascimento de Jesus. Aí eu coloquei essa data porque coincidiu, mas não é o mais importante. Ser evangelizador e missionário é função de todos nós. É obrigação. Ai de mim se eu não evangelizar. Coincidiu a data e nós vamos também fazer a comemoração nesse dia 23, a partir das 19h30, convidados especialíssimos. Você não pode perder. Dia 23, venha comemorar conosco o nosso especial de Natal, tá bom? Obrigado pela paciência de ter ficado conosco até agora. Beijo no coração. Fiquem bem no colo de Maria. Tchau, pessoal.